Em um cenário global, com guerras eclodindo por todo lado e com a transição energética, como o petróleo e o gás natural continuam sendo fontes energéticas relevantes no século XXI e continuam sendo objeto de disputa de muitos países. Será que agora, com a transição energética, é o fim da era do petróleo? O petróleo vai acabar? Vai ser substituído? Os países vão parar de fazer guerra por causa de petróleo e vão migrar para fontes de energia mais limpas? Então, por que tantas guerras comerciais e convencionais ainda continuam acontecendo por causa de petróleo? Como a transição energética vai acabar com o uso do petróleo? E quem é você para vir falar sobre isso? Eu sou um geocientista, técnico em geoprocessamento, graduado em geografia, graduado em geologia, ex-militar da Marinha do Brasil e há mais de 15 anos atuo na área de petróleo e gás. E nesse canal sou conhecido como o Geomante. Já faz um tempo que eu estou devendo aqui para vocês no canal um vídeo com um pouco mais de teoria, um pouco mais técnico sobre o que é geopolítica. Vocês estão acompanhando o canal de geopolítica e querem saber, pô, me diz aí, o que é geopolítica? Então primeiro vamos definir o que é geografia política para aí definir o que é geopolítica. Geografia política é a disciplina da ciência geografia que estuda a relação dos estados e sociedades com os territórios. Então, o posicionamento dos estados das sociedades dispostos sobre os seus territórios. E a geopolítica é o estudo estratégico das relações dos estados entre si e com os territórios e recursos. Ou seja, a geopolítica ela já não é acadêmica, ela é prática, ela é estratégica. Ela vem de dentro da geografia política e é aplicada pelos agentes. Então, os entes, os estados, as sociedades, elas se dispõem sobre os territórios e a geopolítica é a atuação dos estados e sociedades sobre os territórios e seus recursos. Vamos então trazer aqui alguns dos principais autores, pensadores, intelectuais que definiram a geografia política e a geopolítica. Vamos começar com dois pensadores alemães que são considerados dois dos pais da geografia. A geografia, enquanto ciência, nasceu no século XIX e podemos dizer que nasceu na Alemanha, que também era um país em formação. Então nós temos Karl Ritter, Friedrich Ratzel e Alexander von Humboldt, pois Humboldt era um naturalista, então ele não vai entrar nesse momento aqui na parte da geopolítica. Mas Ritter, lá no século XIX, ele focava no determinismo natural, ou seja, ele dizia que a natureza, a disposição geográfica do local determinava a sociedade e o estado que se desenvolveria ali. Então, um povo que vivia na savana ia desenvolver uma sociedade e um estado com determinadas características. Um povo que vivia no deserto com outras características. Um povo que vivia nas montanhas desenvolveria uma sociedade, um estado com outras características. Então, determinismo natural. A natureza vai determinar como a sua sociedade vai ser. Ratzel, que viveu mais ou menos na mesma época, já pensava o Estado como um organismo vivo, um organismo vital. E ele desenvolveu o conceito de espaço vital, Lebensraum. Esse conceito de espaço vital dizia que uma determinada sociedade, um determinado Estado, precisava de recursos e território para poder se manter e se desenvolver, manter e desenvolver a sua população, o seu estilo de vida, a sua sociedade. Esse conceito viria a ser, de certa forma, deturpado e utilizado pelo pessoal do fascismo e do nazismo. Porém, não quer dizer que Ratzel corroborava essas ideias, entendam bem. O seu pensamento foi levado para uma outra direção. Então ele acreditava no espaço vital.
Vamos para os franceses, temos Paul Vidal de Lablache, também no século XIX. Ele já não acreditava no determinismo natural, ele acreditava no possibilismo. O possibilismo quer dizer que o homem e a sociedade na qual ele se insere se adaptam no espaço, se adaptam no território, se adaptam às condições geográficas. Então, o homem que estava vivendo no deserto não quer dizer que a sociedade dele somente seria apta a se desenvolver naquilo ali. Ele poderia tentar migrar para um outro território, conquistar um outro território e se adaptar naquele outro território, naquelas outras condições. Depois nós vamos para Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén foi aluno de Hatzel. Então, ele pega a ideia do estado como organismo vital e desenvolve o estado orgânico. Hatzel foi o primeiro a utilizar o termo geografia política. Já Kjellén foi o primeiro a utilizar o termo geopolítica. Então podemos dizer que Kjellén foi o fundador, o pai, o cara que teve a luz de usar o termo geopolítica. Temos o inglês Halford Mackinder, ou Mackinder, já no começo do século XX. Mackinder foi um estrategista militar e ele desenvolveu o conceito de Heartland, ou a ilha coração do mundo. Ele dizia que as maiores potências seriam as potências com maior extensão de terra. E ele olhava muito para a Rússia na época. Os ingleses se preocupavam muito com a Rússia e com a Alemanha, pois eram grandes potências e que tinham estados com porções de terra consideráveis. Mackinder considerava que quem dominasse o núcleo da grande ilha mundo, que é a Europa, Ásia e Eurásia, quem conquistasse aquele núcleo, que é justamente aquela região do leste europeu e da parte mais ocidental da Ásia, aquilo ali seria o coração do mundo, seria o Heartland. Quem conquistasse aquela região seria a nação mais poderosa do mundo. E ele acreditava que a Rússia e a Alemanha, ou a Áustria, né? A Áustria-Hungria na época, seriam capazes de chegar nesse domínio. E nós temos o francês Yves Lacoste, já em mais de meados do século XX, que desenvolveu o conceito de geopolítica crítica e popular. Yves Lacoste é aquele que trouxe a famosa frase: a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Yves Lacoste dizia que a geografia estava a serviço da guerra, mas também a serviço do povo. E é até hoje. Você pode não ter prestado atenção nas aulas de geografia na escola, mas todas as pessoas que ocupam função de Estado nas grandes nações do mundo estudam geografia. A Escola Superior de Guerra Naval da Marinha se estuda geografia e geopolítica. A Escola de Estado-Maior do Exército se estuda geografia. O Instituto Rio Branco, onde se formam os diplomatas, se estuda geografia. E isso fora do Brasil, nas outras grandes nações. Geografia e geopolítica é a disciplina dos pensadores dos estados. Então tudo bem, digamos que você entendeu o que é geografia política e o que é geopolítica. Mas então vamos entrar ainda mais no foco desse canal, o que é geopolítica do petróleo ou geopolítica energética. A geopolítica do petróleo é a relação de poder que os estados estabelecem entre si e sobre os territórios, com o objetivo de assegurar o suprimento energético que as suas sociedades demandam, de acordo com suas estratégias. Essas relações envolvem o controle territorial direto, envolvem soft power, envolvem pressão econômica de toda sorte, coerção mediante presença militar, guerra híbrida e influência na política interna, acordos comerciais e negociações e guerras convencionais. E dentro da geopolítica do petróleo, dentro da geopolítica energética, atualmente, mais do que nunca, é
é importante nós trazermos o conceito de transição energética. Geomante, o que é transição energética? São as mudanças estruturais nas matrizes energéticas ao longo e curto prazo. Essas mudanças decorrem de diferentes demandas históricas. Como assim demandas históricas? Como que a gente saiu disso aqui, ó? Da lamparina funcionando com óleo de baleia, que se caçavam baleias para tirar o sebo da baleia, a gordura, e fazer óleo, que trouxe iluminação pública, iluminação segura para dentro das casas, sem precisar acender lenha e ficar respirando fumaça. Como é que nós saímos disso? E chegamos nisso aqui, grandes metrópoles, nações inteiras, totalmente eletrificadas e iluminadas, com uma usina nuclear. E a transição energética depende de justificativas econômicas, tecnológicas e históricas. A transição energética ela está sempre ocorrendo, ela não é de agora, ela não é uma coisa do nosso tempo. Lá no século XVIII e século XIX, nós vivíamos à base da iluminação de óleo de baleia. E houve uma transição energética, porque o mundo passou para a era do carvão, chegou a Revolução Industrial, século XIX para começo do século XX. O carvão começou a dominar. Grandes máquinas, locomotivas, navios, o carvão era a energia. E a transição energética continuou acontecendo, porque após a Segunda Guerra Mundial, o mundo migrou para a era do petróleo. Então, século XX e agora, durante o século XXI, estamos na era do petróleo. E a transição energética continua acontecendo, porque nós estamos migrando para uma era onde a matriz energética incorporou energia eólica, energia solar e outras fontes, como biodiesel, etanol, essas coisas, diversas fontes renováveis. Então, a transição energética é um processo contínuo. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Se você pensar bem, já existia uma refinaria em Baku, no Azerbaijão, no século XIX, quando nós estávamos na era do carvão. Já havia petróleo no século XIX. O primeiro poço de petróleo moderno, o famoso poço do Colonel Drake, lá nos Estados Unidos, é do século XIX. Então, o petróleo já vinha surgindo como uma fonte energética, embora ainda não fosse a fonte energética dominante, majoritária. E é isso que vai ocorrendo com a transição energética. Novas fontes energéticas vão surgindo e algumas delas podem ou não se tornar dominantes. E quando foi que o petróleo passou a ser dominante? Eu acho que vocês sabem. Após a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill, Roosevelt e Stalin, os grandes líderes de Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, se reuniram para discutir como eles repartiriam o mundo, como eles repartiriam as nações que foram derrotadas na guerra, como eles repartiriam colônias, como eles repartiriam as fontes de petróleo, porque foi durante a Segunda Guerra Mundial que o mundo percebeu que a era do petróleo havia chegado. Petróleo foi decisivo durante a guerra. Churchill ficou, na época, muito famoso porque ele deu a ordem para trocar todos os navios da Marinha do motor a combustão de carvão para o motor a combustão de óleo. Os Estados Unidos mandaram muito óleo, muito petróleo, muito combustível para a Europa durante a guerra. E isso fez toda a diferença também para os aliados. E a Rússia, claro, já estava começando a explorar as suas enormes reservas de hidrocarbonetos. Mas o Roosevelt, muito espertamente, deu uma passadinha lá no Egito e se encontrou com o rei da Arábia Saudita. E lá ele estabeleceu um acordo com o rei árabe. Ele estabeleceu um acordo de que as reservas de petróleo da Arábia Saudita, ainda inexploradas, seriam exploradas por companhias americanas. Sim, o Estado americano, o governo americano, interviu para benefício de suas empresas.
Os árabes tinham uma certa rusga com os ingleses, porque os ingleses já causavam muitos problemas, por exemplo, na, na Pérsia, que ainda não se chamava Irã. E os Estados Unidos tiveram então essa preferência e passaram então a ter o acesso direto às imensas reservas de petróleo da Arábia Saudita. E foi nesse momento que os Estados Unidos, que já vinham desenvolvendo produção de petróleo interna, que já vinham exportando petróleo para o exterior, para a Europa durante a guerra, e agora se asseguravam das maiores reservas do mundo, da Arábia Saudita, os Estados Unidos se tornaram então a grande nação, a nação com mais detenção de petróleo, a grande nação da era do petróleo. E por que as nações brigam por causa de petróleo? Por que tem guerra por causa de petróleo? Existem diversos estudos. Isso não é da minha cabeça, gente. Pode olhar aí, pesquisa na internet. Existem vários estudos que comprovam uma relação direta entre índices de desenvolvimento humano, índices de industrialização, com PIB, tudo é relacionado a consumo energético. Nações que têm maior consumo energético per capita, têm maior PIB per capita, têm o melhor IDH. Trazendo esses gráficos aqui, nesse aqui da esquerda da tela, ele mostra um gráfico logarítmico. E você pode ver essa tendência bem clara de que os países com muito índice de desenvolvimento humano também têm muito uso de energia per capita, em megawatts-hora per capita por ano. Os países com pouco uso de energia têm pouco índice de desenvolvimento humano. E tem alguns poucos países que ficam ali numa situação mediana, medíocre, que tem um índice de desenvolvimento médio com uso de energia médio. Porém, esse é um gráfico logarítmico. Se nós olharmos agora aqui o gráfico da direita, nós vamos ver como é discrepante essa relação. Se você reparar que a partir do IDH de 0,70 alguma coisa, chegando próximo de 0,8, a quantidade de energia per capita por ano que se gasta para aumentar 1/10 de IDH é gigantesca. Então esses países que estão ali no topo desse índice, Noruega, Islândia, Catar, Emirados Árabes, que são estados com grande disponibilidade energética e populações pequenas. Você tem ali Estados Unidos, Alemanha, vários os países da Europa, estão todos ali naquele topo. E eles precisam gastar cada vez mais energia para ter um pouquinho mais de índice de desenvolvimento humano, um pouquinho mais de PIB, um pouquinho mais de industrialização. Já do lado de cá, de baixo, cada pouquinho que se gasta a mais de energia per capita por ano já dá um salto significativo no IDH, na industrialização, no PIB. O Brasil, claro, está ali na meiuca. Então, é por isso que os países disputam fontes energéticas, porque não há fontes energéticas suficientes para todos chegarem no topo do índice de desenvolvimento humano. Não dá para a Noruega, para a França, para os Estados Unidos, para o Canadá, para esses países estarem lá no topo, onde precisa de gastar cada vez mais energia para ter um pouquinho mais de índice de desenvolvimento humano, é porque está faltando para vários outros países. Não tem recursos para todos. E é por isso que os países disputam esses recursos. Então agora nós já entendemos que transição energética é um processo contínuo e que vem acontecendo ao longo dos séculos. Não é uma coisa de agora. Porém, na transição energética de agora, um fator é muito importante, que são as emissões de gases de efeito estufa. Então a questão dos gases de efeito estufa joga um papel relevante, para não dizer talvez central, na atual transição energética. Vamos olhar aqui esse gráfico que mostra as emissões de gases de efeito estufa no mundo. Podemos ver aqui em vermelho que a maior parte das emissões de gases de efeito estufa vem da parte de uso energético, 73%, sendo que do uso energético, 17% são do uso de eletrificação em cidades,
em residências, prédios, ruas, etc. 16% energia de transporte, sim, gasolina, diesel, querosene, óleo bunker, etc. E 24% energia na indústria. E ali depois nós temos agricultura, floresta, uso do solo, desperdício e indústrias químicas, cimento, etc. Então vamos dizer aqui que energia é o que mais emite gases de efeito estufa. Porém, especificamente no Brasil, as coisas mudam um pouco de figura, porque no Brasil o consumo energético é responsável só por 24% das emissões de gases de efeito estufa, enquanto 22% vem da agropecuária e 46% do uso do solo. Boa parte aqui, desmatamento. Ou seja, a nossa matriz energética é limpa. O nosso consumo de energia não emite tanto na questão de gases de efeito estufa. Nós temos um problema sério com desmatamento, com uso e ocupação do solo, mas isso é muito mais fácil de resolver do que mudar a matriz energética de um país. Nós temos que entender que acesso à energia é poder e que o consumo energético é desenvolvimento para uma sociedade. O Brasil emite só 2,9% dos gases de efeito estufa do mundo. Sim, 51% do total é a soma de China, Estados Unidos, Índia e União Europeia. Ou seja, esses países emitem a imensa maior parte dos gases de efeito estufa e depois ficam querendo dar pitaco na matriz energética dos outros. O Brasil aqui, o PIB brasileiro é 1,4% do PIB do mundo e as emissões do Brasil 2,9% das emissões do mundo. Ou seja, o Brasil está longe de ter ali o maior consumo energético, de ter a maior emissão de gás de efeito estufa, porque nós não consumimos tanta energia quanto esses outros países. Na transição energética, não vai ocorrer a eliminação do petróleo ou do gás natural, assim como não ocorreu a eliminação do carvão, sequer ocorreu a eliminação da lenha. A transição energética ela ocorre com a adição de fontes energéticas. Na medida em que a demanda por energia da sociedade vai aumentando, então novas fontes vão entrando para suprir essa demanda. E as fontes que já estavam continuam sendo consumidas, até que chegue algum evento catástrofe e aquela fonte realmente se esgote. Mas não é o caso até agora. Olha esse gráfico aqui. Fonte primária de energia consumida no mundo. Lá no século XIX era a biomassa. Lenha. Começou-se a usar o carvão e o carvão rapidamente se transformou na principal fonte energética ali durante o século XIX, começo do século XX. Começou-se a usar o petróleo, meados do século XX, o petróleo se torna a principal fonte energética. E o gás natural vem na sequência, e ali em cima as outras, hidrelétrica, solar, eólica e nuclear. Então você pode ver que as principais fontes de energia foram sendo trocadas ao longo do tempo. Porém, esse outro gráfico aqui mostra o seguinte: enquanto aquele gráfico mostrava o percentual, ou seja, proporcionalmente qual a fonte de energia naquele momento era mais utilizada no mundo, esse aqui mostra em valores absolutos. Então, o gasto em terawatts-hora. Lá em 1800, começo do século XIX, se gastava muito energia com biomassa, pois começou-se a gastar energia com carvão e o carvão assumiu o protagonismo. Reparem que no século XIX, começo do século XX, enquanto o carvão assumiu a posição de maior fonte energética, a biomassa não deixou de ser consumida. Inclusive, se manteve o consumo de biomassa e de lenha praticamente na mesma proporção, enquanto se aumentou o consumo de carvão, ou seja, a sociedade demandou mais energia. O carvão não substituiu a biomassa. E no século XX, com o petróleo, a mesma coisa.
Quando você viu que o petróleo se tornou a principal fonte de energia, será que o povo parou de usar carvão? Não. Quando o petróleo se tornou a principal fonte de energia, nós estávamos usando mais carvão do que no momento em que o carvão era a principal fonte de energia. Olha aqui os valores absolutos. No século XX, se consumiu mais carvão, sendo o carvão não mais a principal fonte energética, do que quando o carvão era a principal fonte energética. E o petróleo foi subindo e o gás natural aumentando. Acredita-se que o gás natural vai até superar proporcionalmente o petróleo nas próximas décadas, ao longo aqui do século XXI, durante essa transição energética que está acontecendo. Ou seja, quando uma fonte de energia deixa de ser a principal, não quer dizer que ela deixou de ser usada. Inclusive, ela pode estar sendo mais usada ainda do que na época que ela era a principal fonte energética. Então, o petróleo não vai deixar de ser usado, porque a gente nem deixou de usar o carvão. E se vocês repararem aqui, ó, 2022, nós estamos usando mais biomassa do que quando a biomassa era a principal fonte energética. E o que as pesquisas dizem sobre os cenários para o século XXI? Então, temos aqui projeções de longo prazo da demanda por petróleo. Temos projeção da OPEC, da British Petroleum, da Agência Internacional de Energia, da Shell, todas elas fazendo uma projeção otimista e uma projeção pessimista. Então nós podemos ver que nas projeções muito otimistas, como por exemplo Net Zero, nós vemos realmente o decréscimo do uso de petróleo e gás. Porém, nas projeções pessimistas, ou na verdade mais realistas, nós vemos a manutenção do patamar de uso de petróleo e gás, ou até uma pequena elevação no uso de petróleo e gás para as próximas décadas. Uma vez entendido o que é transição energética e o que é a transição energética que nós estamos passando, temos que entender o seguinte: energia é fundamental para qualquer Estado-nação moderno. E se petróleo ainda vai continuar sendo uma das principais fontes energéticas ao longo do século XXI, logo, petróleo ainda terá imensa relevância geopolítica. Petróleo, gás natural, hidrogênio e urânio são recursos energéticos estratégicos, os quais os estados precisam exercer acesso e controle.